Misoginia. Quem me conhece sabe que eu não assisto televisão, eu não vejo jornal, eu me informo por outras fontes. E o que está rolando esse feriado de Páscoa é a misoginia. Misoginia, machismo, feminismo, red pill. Eu não vou dar minha opinião sobre esses assuntos. Se eu concordo ou não, se é... Eu acho que é o seguinte, não vou dar opinião dizendo se a misoginia é válida ou não, mas cada um desses movimentos é baseado em algum extremo. Todos eles são relevantes, todos eles são importantes, desde quando estejam equilibrados. E o que está acontecendo é justamente a falta de equilíbrio. Se você for ver, por exemplo, o movimento Red Pill, ele não é de todo ruim, muito pelo contrário. São escolhas, né? Baseado naquele filme Matrix, a pílula vermelha ou a azul, você escolhe a vermelha para fazer mudanças, para sair da mesmice. E isso é muito comum entre os homens, né? É errado? Desde quando equilibrado? Não está errado. Só que o que acontece? Quando você não tem uma base estabelecida, consciente, ponderada, equilibrada, você vai para o extremo dentro de um movimento, como por exemplo o Red Pill, como por exemplo a misoginia, o machismo, o feminismo. São todos movimentos numa guerra dos sexos, masculino, feminino, um se protegendo contra o outro o tempo inteiro. E a gente tem que se proteger das pessoas, porque infelizmente há pessoas que têm uma concepção de ser humano apenas humano, não o ser, né? E aí quando você entra no extremo, você automaticamente desperta a ira, a fúria, a indignação para que haja um outro movimento. Então qualquer extremo não é válido. O ideal é que nós, utopia, talvez não, mas que vivêssemos de uma maneira harmônica entre todos. E não naquela de disputa, naquela de me proteger, de criar uma barreira para que... Imagina agora como é que vai ser o mercado de trabalho para as mulheres. Gente, pensa, a mulher tem TPM, a mulher tem o corpo mais frágil, a mulher ela tem uma descarga de hormônio grande, a mulher engravida, ela tem licença maternidade, o homem não. E agora com essa coisa de misoginia, é muito mais garantido contratar um homem do que uma mulher. Então o feminismo está causando um desequilíbrio no trabalho. É como eu falei no vídeo anterior, se você for no ponto de ônibus na madrugada, você vai ver muitas mulheres lá, para ir para o trabalho distante, cansativo e tal. E aí isso daí pode ser interrompido. Então tem muitas mulheres que são a única fonte de renda dentro de uma casa, né? E agora com esse movimento extremo, isso pode dificultar mais um pouco. Então é aquela gente simplesmente aceitar, concordar, aprovar, renegar, discordar, tem que ser baseado em conceitos, tem que ser baseado em situações que você avalie, não simplesmente buscar lá o nome no dicionário, o que é misoginia. É o extremo do ódio. Mas por quê? Então você falar que você está de TPM, você está sendo misógino e você pode colocar um cara na cadeia, é isso mesmo? Tá certo isso? Se você for ver uma mulher numa linha de produção ao lado de um homem, ele é muito mais rápido, ele é muito mais ágil, ele vai, ele faz. Só que ela está realmente numa situação de TPM. E aí ela está com dor, ela está com a cabeça a mil e tal. Por quê? Porque não tratou. Então ter a TPM não é uma coisa que também é condicionada à mulher. Ela pode fazer tratamentos, ela pode ter uma melhora na saúde dela, desde que ela busque. E o homem, em contrapartida, ter a noção de que somos uma bomba de hormônio, tanto o homem quanto a mulher.
Todos nós temos glândulas iguais, com as funções correspondentes. E aí vem esse movimento de, mais uma vez, o distanciamento entre os gêneros. Então a disputa, por que tem o Red Pill, por exemplo? Porque havia mulheres que simplesmente resolvia casar com um cara porque ele tinha dinheiro. A partir do momento que viu que ela já estava ali com divisão dos bens, né? Ela simplesmente separava, porque não era interessante aturar um cara daquele. Sendo que para casar ela poderia ter escolhido um tanto melhor, um pouquinho melhor. Mas aí não escolhe bem por quê? Porque a base familiar, a base do feminino dela está corrompido. E aí ela atrai uma pessoa que também tem a base feminina ou masculina também corrompida. E aí os dois se atraem. E um fere o outro. Pessoas feridas ferem pessoas frágeis. Tanto homem quanto mulher, independente. Porque o homem também tem sentimento, o homem também chora, o homem também sofre. A mulher também, todos nós. Então se você tem um equilíbrio entre o masculino e o feminino, você não vai para nenhum desses extremos. O movimento feminista foi interessante? Até um certo ponto, sim. O machista foi interessante? Até um certo ponto, sim. A misoginia é interessante? Aí eu já não sei dizer. Red Pill é interessante? Até um certo ponto, sim. Só que assim, se eu estou totalmente desequilibrada no meu emocional, se você disser que está bem, eu posso até me ofender. Se você disser que estou mal, eu vou me ofender. E aí eu vou te processar? É isso mesmo? Será que não é eu que não estou bem comigo? Não é melhor eu buscar a minha melhora? Não é melhor eu também fazer a escolha da pílula azul ou da vermelha? Continuar na mesmice, seguindo a manada e gritando: o que nós queremos? Direitos iguais, pra quê? Não sei, mas eu quero. É isso? Será que tá certo? Então tem que ter um objetivo. Então, entrar também de cabeça nesses movimentos pode ser prejudicial. Cada coisa que a gente avança tem uma renúncia que fica ali. E essa renúncia, ela pode ser vantajosa, sim, ou ela pode ser prejudicial. São escolhas que a gente faz que tem o lado positivo e o lado negativo. Só que as pessoas parecem que não estão colocando isso numa régua, numa balança para ver qual que é a vantagem e a desvantagem. Simplesmente apoia ou discrimina, mas sem entender o que significa todos esses movimentos. Machista, feminista, red pill, agora misoginia, é tudo o masculino e o feminino ferido. Então é aquela, eu estou com o meu masculino e o meu feminino, porque todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Eu estou com o meu masculino ou com o meu feminino, ou os dois, em desequilíbrio. E ao invés de eu perceber isso, eu saio gritando por aí, esses movimentos. Tudo é válido, tudo é importante, mas com equilíbrio. E ver as consequências. Isso está dando uma discussão política, familiar, entre gêneros, todo mundo. É um ataque em cima do outro. E a gente não precisava se atacar. Não haveria necessidade disso. Posso ter um pensamento utópico? Pode até ser que sim. Mas eu acredito que ainda é melhor o equilíbrio do que o extremo. Você imagina agora, a mulher pega lá, imprime um monte de currículos, sai com a pastinha dela para entregar os currículos e fica ali como rascunho, porque eu não vou contratar uma mulher porque ela vai ter o desequilíbrio dela, né? Ela vai me processar. Então é melhor eu não contratar, é melhor eu despedir as que estão aqui, porque é mais fácil garantir um processo
do que o perrengue que é ter uma mulher dentro da minha empresa. É isso mesmo. Olha as consequências, né? Então é aquela, se você precisa de uma ajuda, e aí passa um homem do seu lado, ele não vai te ajudar, porque vou ajudar, vai que dá algum BO pra mim. Não é o masculino e o feminino em desequilíbrio? Se não for isso, gente, alguém me avisa, por favor, porque eu não tô vendo outra explicação. Masculino e feminino desequilibrado promovem esses extremos, movimentos extremistas, com consequências agravantes para o nosso dia atual e para o nosso futuro também. Então hoje, no nosso dia a dia, a partir de agora, se isso vai para frente realmente, se isso entra em vigor realmente, como que vai ser dentro das empresas? O funcionário dentro da empresa sendo atendido por uma mulher ou uma mulher sendo atendida por um homem, como é que vai ser? Você acha que a gente precisa ter esse tipo de preocupação? É preocupante tudo o que está acontecendo. É preocupante. Só que ao invés da gente parar e olhar internamente, eu estou extremamente irritada, eu estou extremamente apática, eu estou extremamente enfurecida, seja lá o que for, eu estou ansiosa, eu estou em depressão, eu estou agoniada, é um negócio. Busca o que é esse negócio que está te desequilibrando. Não dorme direito, não come direito, a cabeça não para 24 horas, é uma ânsia incessante de conquistar, de fazer, de acontecer. Para quê? Por quê? Por quem? E para quando isso? Tem que ser tudo para ontem, só que para ontem a gente não está tendo tempo de ver o hoje. E o amanhã, como fica? Ninguém mais para respirar, ninguém para mais para conversar, ninguém para mais nada. E agora, menos ainda. Então, todos os movimentos têm a sua relevância. Não é essa a questão. É que o extremo de cada um desses movimentos desperta outro movimento mais extremista ainda. E os extremos nunca são interessantes. Nunca são interessantes. O bom é quando tem o equilíbrio. Vivemos numa sociedade onde um respeita o outro, independente de qual é o gênero. Mas é tanta denominação que a gente não sabe mais aonde está pisando, a gente não sabe mais aonde está vivendo, muito menos como. Eu digo a gente no coletivo. Você para na rua 5 minutos e observa as pessoas, parece sim um bando de robôs, correndo para lá e para cá, para fazer o que? Não sei, para conquistar o que? Não sei. Cada um tem seu objetivo, quero crer que cada um tem um sonho e luta para conquistar esse sonho, para tornar esse sonho realidade, mas com equilíbrio, dividindo o dia em várias atividades e não trabalhando no automático, vivendo no automático. Esse viver no automático, quando a sua atenção volta para uma situação extremista, você nem para raciocinar. Você é a favor ou contra? Não sei o que a maioria está dizendo. Que é a favor? Então vamos lá, também sou a favor. De quê? Não sei. Mas todo mundo foi. Se todo mundo foi, deve ser bom. Aí ter a sua consciência expandida para avaliar e ver se realmente é bom. Da mesma forma, esse Red Pill é interessante? É? Tem um extremo? Tem. O feminista é interessante? É. Tem um extremo? Tem. O machista é interessante? É. Tem um extremo? Também tem. E aí você se intitula tal coisa? E você está no extremo ou você está no equilíbrio? Depende do seu estado de consciência. Se você for observar quando você era adolescente, você defendia certas coisas que hoje você fala, onde eu estava com a minha cabeça? Pois é, consciência.
E não quer dizer que hoje, você sendo adolescente, adulto, idoso, você também não cometa erros, equívocos. Então, se você se instrui e percebe em você, pura e simplesmente em você, se isso realmente faz parte do seu dia a dia, do seu mundo. Eu sinceramente não me deparo com esse tipo de situação. Graças a Deus nunca me deparei com nenhum tipo dessas situações. Mas se me deparar também, eu acho que eu vou ter a consciência de saber avaliar o meu lado que está certo e o meu lado que está errado. E do outro também. Que na verdade nunca corresponde ao outro. Está sempre em mim. Então, se desperta aquela necessidade de ser tal coisa ou outra coisa, eu tenho que observar em mim o que está contribuindo para que isso aconteça. Feliz Páscoa, que é o mais interessante de todo esse final de semana. Não essa discussão que está acontecendo em toda a rede social. Feliz Páscoa e voltamos depois.